Pronto. A partir de agora a aula está sendo gravada. Gente, então, mais uma vez, boa tarde, tá? De primeira mão, a gente hoje vai continuar naquele esquema de resolução de questões, como se fosse uma forma de revisão, porque semana que vem vocês estarão realizando um simulado, né? Aí esse simulado, ele vai ser composto de 10 questões, da minha disciplina, no caso, né? 10 questões. Onde vai ser 5 de química e 5 de física. Tá? Material de estudo de vocês, o material vai ser os slides, tá? No caso, os slides já foi postado, os slides já foi postado os slides já foi postado na plataforma do Classroom, tá bom? Aí hoje a gente vai continuar uma forma de. Já imaginou reprovar nono ano? Tomar não. Acredito que nós estão mandando bem aí nas questões. Vocês fizeram, todos me mandaram atividade, eu vou corrigir hoje, tá? Teve gente que me mandou no WhatsApp, teve gente que mandou. E teve gente que me mandou no Classroom, tá bom? Igual Letícia. O que tá acontecendo, hein? Bom, então, gente, resumindo, a gente tem essa demanda, tá? A demanda de hoje é a continuação da resolução das questões. Eu vou compartilhar com vocês aí o slide, tá? E, e aí a gente continua a questão da resolução das questões, tá? Aquele trabalho, Ítalo, eu vou corrigir hoje, viu? Vou corrigir aquele trabalho hoje. Porque assim, no final de semana realmente eu não peguei para resolver nada, tá? Eu não sei se muita gente acertou porque eu tenho que corrigir, eu vou corrigir hoje. Vou dar a resposta para vocês amanhã de como foi o esquema aí da resolução, tá? Compartilhar aqui com vocês o meu slide de hoje. Estão enxergando aí, gente?
Gente, deu uma travada aqui legal, viu? Vou ver se eu consigo compartilhar novamente aqui o meu slide. E aí, estão visualizando aí? Tranquilo? Beleza, Lisa? Então vamos lá, vamos começar aqui o serviço. Então, gente, o slide 3, tá? No caso, já mandei os dois no Classroom e hoje, com certeza, eu devo estar mandando esse daqui. Tá? Porque talvez a gente não dê tempo de resolver todos, mas aí a gente vai, de acordo com a demanda, a gente vai resolvendo, tá bom? Então, atividade, química e física, vamos aí então à primeira questão. Deixa eu aumentar apertar o F5 aqui para aumentar a tela. Fica melhor na tela máxima. Tá aí, ó. Vamos à primeira? Um minuto, gente, é porque travou, a conexão aqui do notebook caiu de novo. Eu acho que é minha internet mesmo. Deixa eu abrir de novo aqui o compartilhamento. É porque hoje a energia caiu aqui, próximo de casa, e tá meio ruim mesmo a internet. Veja, veja se vocês estão visualizando a minha apresentação. Sim ou não? Beleza, Ingrid. Então vamos lá. Eu não vou mais apertar F5 não, porque tá caindo quando eu aperto o F5 aqui do slide. Eu vou fazer assim mesmo, com o slide pequeno. Vamos à primeira. Diz assim: uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Então, olha, a forma da densidade é massa sobre volume, tá? Só que tem um detalhe: a massa, gente, é a massa 1 mais a massa 2. Ou seja, a massa da solução é a soma das duas massas, tá? Então, ó, eu tenho uma massa 1, que ele disse que era 30 gramas, e tenho uma massa 2, que é 300 gramas. Então, a massa total vai ser 330 gramas, tá? Por que 330 gramas? Porque a massa, a soma das...
da massa, tá? E ele deu um volume 300 ml, certo? Bom, então, vamos jogar na forma da densidade, tá? Densidade é igual a massa sobre volume. A densidade vai ser a massa que eu encontrei lá no início, ó, 330, dividido pelo volume, 300. Dá para cortar aqui o zero. Fica 33 dividido por 30. 33 dividido por 30. Que dá exatamente 1,1 gramas por ml. 1,1 gramas por ml. Resposta letra D. Tá? Então, a primeira questão era só jogar na forma. Primeiro você somaria as duas massas, depois jogava na forma da densidade. Massa sobre volume, 330 sobre 300. Dividindo vai dar 1,1. Resposta letra D. Alguma pergunta? Isso, Letícia. Só soma as massas quando tem duas. Quando tem só uma, aí joga direto. Mais alguma pergunta? Para mim passar para a segunda. Não, né? Então, beleza. Vamos à segunda questão. Segunda questão diz assim: na tabela abaixo, temos as densidades de alguns materiais sólidos. Se eles forem adicionados à água líquida e pura, a temperatura ambiente, qual deles vai flutuar? Pau-brasil, o alumínio, o diamante, o chumbo, o carvão, o mercúrio ou a água? Bom, aí eu tenho que explicar o conceito de densidade para vocês. Vamos lá. A segunda questão, a questão de escrever, tá? Bom, olha só. Quando você tiver mistura de substâncias, ó, você tem que prestar atenção, gente. Vou pegar aqui outro pincel, esse aqui tá meio claro. Quando você tem mistura de substâncias, você tem que pensar em duas coisas. Primeiro você tem que analisar o que você está trabalhando. Primeiro, o que você tem que olhar dentro das substâncias? A densidade. Tá? Ó, quanto menor a densidade, quanto menor a densidade, o líquido, ou líquido não, o material ficará na parte superior. Ou seja, quanto maior a densidade, o líquido vai ficar na parte de baixo, a substância vai ficar na parte de baixo. Então é o seguinte, a gente pode trocar esse termo de seria o objeto menos pesado e o objeto mais pesado. Vamos lá, o objeto mais pesado é que tem maior densidade. O objeto que é menos pesado é que tem menor densidade. Tá? Então vamos lá. Analisando ali os itens que a gente tem, nós temos o pau-brasil, 0,4 gramas centímetros cúbicos. A princípio parece ser a menor, né? Vamos ver o alumínio, 2,70, muito alta. Diamante, 3,5, muito alta. Chumbo, 11,3, muito alta. Óleo carvão, 0,5, mas o pau-brasil ainda tem uma densidade menor. Mercúrio, 13,6. E a água, 1 grama por centímetro cúbico. Gente,
Analisando todos os objetos aí estudados, nós temos o que tem a menor densidade, ou seja, aquele que vai flutuar. Quem é? O pau-brasil. Então, o Brasil ele vai flutuar porque ele tem uma densidade pequena, 0,4 grama centímetro cúbico. Tá bom? Então, se a gente fosse colocar isso aí na ordem crescente, você teria que vir do menor para o maior. Então, se fosse para colocar em forma crescente, vamos lá, a questão pedisse forma crescente. Primeiro seria o pau-brasil, depois seria o carvão, depois depois do carvão viria a água, depois da água de um, aí vem o de 2,70, o alumínio. Depois do alumínio viria o diamante. O diamante tem 3,5, né? Depois o chumbo. E por último, o mercúrio. Tudo bem? Então, em termos gerais, uma questão dessa ele pode pedir fazer 3 perguntas, te dar uma tabela. Ele pode pedir para você dizer qual a substância que vai flutuar, aí você vai escolher aquela que tiver menos densidade. Ou ele pode perguntar a substância que está mais funda na solução, é aquela que tem a maior densidade. Ou ele pode pedir para colocar na forma crescente ou decrescente, do maior para o menor, tá? Crescente é do menor para o maior e decrescente é do maior para o menor, tá bom? Perguntas? Não? Então, beleza, resolvida. Fácil, né? Resolvida, então, a questão 2. Vamos à terceira questão. Eu tenho uma questão de densidade envolvendo o vidro, tá? Então, vamos lá. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos. Gente, o volume, tá? Centímetro cúbico é volume. Então, 200 centímetros cúbicos. De densidade, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Está na mesma unidade aí, tá? O que ele quer? Ele quer a massa do vidro em quilos. Opa, vamos lá. Aqui a gente vai ter que dar uma brincada aqui. Eu vou fazer na regra de 3, mas eu posso resolver também pela fórmula da densidade, tá? Vou resolver de 2 modos. Vamos lá. Ó. Vou começar por aqui. Ó. O que significa isso aqui para mim? Significa dizer que 1 centímetro cúbico tem 13,6 gramas. Essa leitura aqui, ó. 1 centímetro cúbico tem 13,6 gramas. Então, 200 centímetros cúbicos vai ter x. Multiplica na forma de cruz, 1 vezes x dá x, fica 200 vezes 13,6. Bom, 200 vezes 13,6 dá 2.720. Tá? 2.720. Só lembrando que isso aqui, essa massa aqui, ó, ela tá em grama, tá? Tá, ó. Aqui, ó, centímetro cúbico debaixo de centímetro cúbico, grama debaixo de grama. Ou seja, o valor do x aqui vai ser em grama. Tá? Bom, ele não quer o valor em grama, ele quer em quilos. Só converter, exatamente. Mas para converter, Letícia, eu preciso dividir isso aí por 1.000. Tá? Então, dividindo 2.720 dividido por 1.000, eu vou encontrar a resposta de 2,72 quilos. No caso, letra C.
Tá bom? Agora, se você não quiser resolver nessa forma aqui que eu fiz, de cruz, você vai resolver assim, ó. Densidade é a massa sobre volume. Qual é o valor da densidade? 13,6. 13,6. O valor da massa é o que ele quer. O volume 200. Acaba sendo a mesma coisa, tá? M vai ser igual a 200 vezes 3,6. M vai ser igual a quanto? 2.720 gramas. Acaba sendo a mesma coisa, só que pela fórmula, né? Aí eu não quero em grama, eu quero em quilos. Divide por 1.000. Aí você encontra 2,72 quilos. Letra C. Na fórmula é melhor porque é mais rápido, né? Eu resolvi de outro modo para mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa da fórmula para resolver uma questão, tá bom? Então, é bem tranquilo aí. A terceira questão também envolvendo densidade, tá bom? Alguma pergunta? Não? Bom, então vamos à próxima questão. Questão 4. É uma questão atípica, vocês já sabem resolver, inclusive passei na atividade da aula passada, mas aí eu percebi que alguns ficaram com dúvida em termos da resolução dessa questão na hora de tirar a porcentagem. Por exemplo, a Júlia me perguntou, o Ítalo, a Laura, se eu não me engano, também. Então, assim, o que que eu vou fazer? Eu vou resolver ela, tá? E vou explicando para vocês como é que resolve, tá bom? Vou resolver ela bem devagarzinho aqui para a gente ir podendo tirar, indo tirando as dúvidas de vocês. Porque, com certeza uma questão dessa pode estar na prova de vocês no simulado, tá? Então, olha só. Quarta questão. O que você vai precisar para resolver a quarta questão? Você precisa da fórmula molecular, que é C. Próxima semana, viu, Ítalo? C15H16O12N6. E você precisa dos dados. C vale 12, o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16 e o N vale 14. Bom, depois de ter a fórmula e os dados, aí você vai fazer o que a gente chama de primeira parte, que é o cálculo da massa, tá? Vou escrever aqui, ó, primeira parte, cálculo da massa, tá? Bom, como é que se calcula a massa? Aí você vai ter que usar a lógica, tá? Ó, você tem aqui 15 carbonos e ele pesa 12. Vai ficar 15 vezes 12. Mais. Aí você tem o hidrogênio, pesa 16, mas ele tem 1. Ó. Tem 16, mas ele pesa 1. Fica 16 vezes 1. Mais. Aí você tem o oxigênio, ele tem 12 e ele pesa 16. Então fica 12 vezes 16. Mais. Aí você tem o nitrogênio, tem 6 e pesa 14. Então fica 6 vezes 14. Pronto, essa é a primeira parte. Quando você monta essa formuleta aqui. Alguém não entendeu? Alguém não entendeu essa primeira parte? Espera, tô esperando. Estou perguntando porque repete. Tá. Parecido, Ítalo.
É do trabalho. É parecido, não é do trabalho não, tá? Prima dela, isso. Não, não é a mesma não, tá? Ó, então, vou repetir aqui, tá? Tem uma fórmula, ó, eu tenho uma fórmula e tem os dados. Vou precisar das duas coisas para resolver essa questão. Vou precisar da fórmula e dos dados. Ó, eu tenho 15 carbonos e o carbono pesa 12, então fica 15 vezes 12. Mais, vamos para o próximo. O hidrogênio eu tenho 16, mas ele pesa 1, então fica 16 vezes 1. Mais, vou para o oxigênio. Eu tenho 12 oxigênio, mas ele pesa 16, então fica 12 vezes 16. Mais, eu tenho 6 nitrogênio, e o nitrogênio pesa 14, então fica 6 vezes 14. Uma pergunta? Até essa montagem? Beleza. Então vamos aí à multiplicação, né? Vamos fazer aqui 15 vezes 12, aqui em cima. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3, 30, né? 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Dá 180. Mais 16 vezes 1, 16, né? Não precisa nem fazer. 12 vezes 16. Letícia já fez aí. Confiar em tu, viu, Letícia? 192. E 14 vezes 6. É quanto, Letícia? Tu fez? Eu faço. 14 vezes 6 dá 84, né? Deixa eu ver. 14 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Vai, 84. Pronto, então temos aí a multiplicação dos 4. Ó. 15 vezes 12, 180. 16 vezes 1, 16. 12 vezes 16, 192. E 6 vezes 14, 84. Tá? Agora eu vou fazer a soma dos 4 aqui. Tá bom? Vamos lá. Vou somar aqui 180 mais 16. Esses dois aqui, ó. Dá 196. E vou fazer 192 mais 84. 192 mais 84. Que dá 276. E aí, para finalizar essa primeira parte, eu vou somar esses dois. 276 mais 196. Que dá 472 gramas por mol. Pronto, eu tenho a primeira parte da questão resolvida. É quando eu chego bem aí, no 400, na massa, né? Tá? Não, termina não, porque ele pede para você calcular a porcentagem do carbono e do oxigênio. São duas coisas que a gente vai fazer ainda. Tá? Então, vamos calcular. Na prova, se eu não me engano, viu, Letícia? Eu pedi só uma porcentagem, não pedi duas, não. Mas eu vou resolver das duas aqui, porque tá na atividade aqui de revisão para vocês, tá? Então, vamos lá, o segundo cálculo da porcentagem. Primeiro, eu vou fazer a porcentagem do carbono. Fica assim. O total que eu achei, 472, está para 100%, que é o valor da porcentagem. Só que ele quer a porcentagem de quem? Ele quer a porcentagem do carbono. Aí eu vou lá para a fórmula. Onde é o carbono aqui? Ó? Isso aqui. Ó. Esse é o carbono. Estou marcando de azul. Ó. 180. 15 vezes 12 dá 180. Então, 180 está para x. Multiplica na forma de cruz. Vai ficar 472x igual a 180 vezes 100. Ajeitando aqui, né? X vai ser igual 180 vezes 100
180 vezes 100 dá igual a 18 mil, né? 18 mil. Dividido por 472, que é a massa que a gente encontrou lá no início. Então, fica 18 mil dividido por 472, que dá aproximadamente 38,1% de carbono. Pronto. Encontrei a primeira resposta da primeira porcentagem, que foi a do carbono. Agora eu vou calcular a porcentagem do oxigênio. Aí você tem que voltar para a fórmula e ver onde é que está o oxigênio. O oxigênio é o terceiro, ó, 12 vezes 6. Ó, tá aqui, ó, o valor do oxigênio. 192. Tá? O valor do oxigênio é 192. Aí você vai fazer o mesmo processo, da qual eu vou terminar aqui agora. Terceiro passo. Porcentagem do oxigênio. Qual foi a porcentagem do carbono? Só um minuto que eu vou voltar. Deixa eu olhar aqui. Tá aí, ó. A porcentagem do carbono foi 38,1. Tá bom? 38,1. Nada, Sara. Beleza. Então vamos aí agora a porcentagem do oxigênio. Lembrando que o valor da massa foi 472, tá? Vamos lá. 472 está para 100%, que é o valor da porcentagem, o total, né? Aí o do oxigênio foi quanto? 192, ó. 192 está para x. Multiplicando na forma de cruz novamente. Aí nós vamos ter 472 vezes x, 192 vezes 100. X vai ser igual a 192 vezes 100 dá 19.200 dividido por 472. 19.200, né? Dividido por 472, que dá igual a porcentagem igual a 40,6% de oxigênio. Tá bom? Então, qual é o cuidado que você tem que ter nessa questão? É quando você estiver calculando a massa, se você errou a massa, aí você vai errar a questão todinha. E depois na regra de 3, da porcentagem. Tá? É muito importante você ter esse domínio da massa com uma regra de 3, para você não se perder na hora de estar resolvendo a questão. Alguma pergunta? Continua sempre fazendo com 100% quando é para saber a porcentagem só de um, perfeito. Sempre você vai fazer relacionado a 100%. Tá? Por exemplo, eu poderia ter pedido a porcentagem aqui do hidrogênio, do nitrogênio também na questão. Eu não pedi porque não me interessa, só me interessam as duas. A do carbono e a do oxigênio. Mas numa prova eu posso pedir 3 porcentagens, as 4, mas na verdade ele só pediu uma, né? Só pediu duas, desculpa. A do carbono e a do oxigênio. Na prova que eu fui bonzinho com vocês, só pedi uma. Tá certo? Então, o detalhe do cálculo é, primeiro, vamos lá, vamos anotar aqui. Então, primeiro você calcula a massa. Tá? Como é que calcula a massa? Você precisa da fórmula e dos dados. Tá? Aí depois você calcula a porcentagem, a regra de 3. Usando a regra de 3. É isso. Tá certo? Então, gente, nessa primeira parte da nossa aula de hoje, a gente resolveu 3 questões, né? Resolvemos resolvemos 4 questões, desculpa. Ó,
Começamos aqui a nossa aula de hoje falando do simulado, que vocês vão fazer semana que vem, 10 questões, 5 de Química, 5 de Física, tá? Quase, viu, Letícia? Já são 1h38. Faltam só 2 minutos. Rápido, né? Aí a primeira, eu resolvi envolvendo a questão da densidade, tá aqui toda resolvida, deu letra D. Deixa eu botar lá na primeira. Tá? Então, com certeza deve ter uma questão de densidade na prova. Aí a segunda a gente interpretou misturas de densidade diferente, de objetos diferentes. Aí eu dei a resposta aí, tanto a menor densidade quanto colocar em ordem crescente, tá? Das substâncias, a segunda questão. A terceira questão foi mais uma questão envolvendo densidade. Resolvi de duas maneiras diferentes. Resolvi usando a regra de 3, na qual deu a letra C, e resolvi utilizando a fórmula da densidade. Tá? E finalizei a primeira parte da nossa aula, né, porque a gente ainda vai vir para a terceira aula aí. Finalizei com a quarta questão, envolvendo o cálculo da massa e da porcentagem. Queria que vocês colocassem a chamada aí no chat, ainda tem 1 minuto, dá tempo. Coloque aí, por favor, o nome e o número, tá? Para mim poder cancelar, fechar a aula aqui, tá? Nome e número, rapidinho. Para a gente poder finalizar essa primeira parte. E já agradecendo também vocês, tá? Lembrando que a gente está na revisão, praticamente uma revisãozinha, né? Para vocês conseguirem fazer as questões da prova, tá? E a gente finaliza aí, gente, a primeira parte. Quando for na terceira aula eu volto aí para a gente continuar a resolução das questões referente a física e química, tá bom? Vou finalizar a aula aqui. Todo mundo já colocou o número, né? Só finalizar aqui. Tchau, Lorinha. Só finalizar a aula aqui, senão parar a gravação.